respondendo: essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca, ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois, esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mário Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento à Violência no Campo, de Elias Fajardo, um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Venda esse terreno sob júdice. Um outro fato estranho é que terrenos foram vendidos apesar de, em torno de sua propriedade, estar pendente uma ação discriminatória proposta pela Rural Minas. Esta ação estava tramitando no Tribunal de Justiça do Estado de Minas. Então a causa vendeu o que legitimamente ainda não era dela, pois os terrenos estavam sob júdice. E na folha 38 do processo vê-se uma sentença que dá reintegração de posse à causa, mesmo admitindo que a discriminatória sobre a real propriedade do imóvel ainda não estivesse decidida, ou seja, mais um absurdo jurídico. Estrutura injusta. De acordo com o Censo Agropecuário de 1980, o Brasil tem 5,2 milhões de estabelecimentos rurais ocupando 365 milhões de hectares. Deste total, 2,6 milhões têm menos de 10 hectares cada um e ocupam, no total, cerca de 9 milhões de hectares. Por outro lado, apenas 53 estabelecimentos, cada um com mais de 100 mil hectares, somam 12 milhões de hectares. Em termos percentuais, isso significa que 50% dos estabelecimentos têm menos de 10 hectares e ocupam apenas 2% da área total do país. Enquanto isso, apenas 2% dos estabelecimentos rurais têm mais de 1.000 hectares, ocupando um total de 45% da área total. Estes dados levaram Litz e Vieira a afirmar que o Brasil possui uma das estruturas agrárias mais injustas do mundo, que foi e continua sendo a grande causa da violência no campo. E o que mais impressiona é que essa estrutura é quase intocável, pois, segundo o advogado, o Estado não se dispõe a ferir o sacrossanto e muitas vezes discutível direito de propriedade, em cujo nome tantos crimes se cometeram com a omissão e cumplicidade do poder público. Mas Litz trouxe mais dados. O Brasil é um recordista vergonhoso. 20 milhões de analfabetos, 40 milhões de subnutridos, 12 milhões de crianças abandonadas, 25 milhões de favelados, 30 milhões em pobreza absoluta. A concentração de renda é ainda mais absurda. 50% dos brasileiros mais pobres têm acesso a apenas 13,6% da renda. Cerca de 10% dos brasileiros mais ricos detêm 46,2% da renda. E os que são riquíssimos estão no topo da pirâmide e são apenas 1% da população, que ficam com 13,3% da renda nacional. Isso tudo sem falar nas doenças tropicais, nos recordes de acidentes de trabalho, nas 60 milhões de pessoas que não têm esgoto sanitário, água encanada ou habitação digna. É nesse país que os conflitos de terra são tratados de forma policial e não social. Assassinatos, perseguições, atentados a camponeses, dirigentes sindicais, agentes comunitários. Mas é igualmente neste país que se constrói, a partir da luta dos oprimidos, uma consciência democrática e popular que brada pela realização de uma verdadeira reforma agrária e pela apuração dos crimes do latifúndio. Coldre vazio não incrimina. O advogado José Carlos Dias chamou atenção para o fato de que o fazendeiro Paulo Leonardo tentou dizer que houve troca de tiros, mas, na verdade, não foi encontrada a arma de fogo ao lado do corpo caído de Aloy. Ao seu lado jazia um coldre vazio, e o fazendeiro, dias depois, foi à delegacia espontaneamente, levou seu próprio revólver e uma outra arma que dizia estar com Eloy na hora do crime.
Na questão do crime fútil e do enquadramento ou não do motorista, houve recursos tanto por parte do Ministério Público como por parte da defesa perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Tribunal Mineiro reincluiu o motorista para ser julgado pelo júri. Entendeu por maioria de votos que estava caracterizado o expediente de uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ou seja, a surpresa, e manteve a sentença no que se refere à não caracterização do motivo fútil. E como a decisão não foi unânime, houve interposição de embargos, e é neste ponto em que o processo estava em 1987. O recurso extraordinário, mesmo que demore para ser julgado, não poderá impedir o julgamento dos réus pelo Tribunal de Justiça de Minas, já que não tem efeito suspensivo. Portanto, estava-se aguardando que o Tribunal de Justiça de Minas decidisse os embargos infringentes, para que ambos os réus fossem julgados pelo Tribunal do Júri. Segundo José Carlos, o inquérito policial foi conduzido pela autoridade com bastante competência. A autoridade policial procurou a verdade, e os advogados da família de Eloy asseguram que não houve apenas 6 tiros de revólver, mas que pode ter havido mais. E teria havido também uma pancada na cabeça do morto por causa de um ferimento no crânio. Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo: essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada.